Olá pessoal, aqui é o professor Alan Carvalho, né? Como vocês já conhecem, né, da aula da semana retrasada, né, de redação, que a gente falou lá sobre as partes do texto. Espero que vocês lembrem de mim, né? Espero também encontrá-los bem, né, para a nossa próxima aula de redação. Então, semana passada, vocês tiveram aula com a Pamplona, né? Vocês viram lá a coesão 1, né? Na aula 3, coesão 1, né? Então, vocês iniciaram esse conteúdo que é de extrema importância na construção de um texto, que é a coesão, né? Por isso que a gente separou em duas aulas para vocês, para a gente abordar um pouquinho mais aspectos sobre esse assunto, né? Que é a coesão textual, beleza? Então, na primeira aula, vocês viram as conjunções coordenativas e subordinativas, né? Aquelas que juntam orações independentes, sintaticamente independentes, né, que são as coordenadas, as conjunções coordenativas, e as conjunções subordinativas que juntam, né, que ligam orações sintaticamente dependentes, né? Então, vocês viram essas classificações e hoje a gente vai estudar aí o que diz respeito à coesão referencial, tá? Que vai ajudar muito vocês na construção de um texto, tá? Então, vamos ver o que é essa coesão referencial, né? O que tanto falam. Vamos ver o que significa, quais são esses termos. Vamos lá. Então, coesão referencial. A gente tem aqui o estudo da anáfora e da catáfora, beleza? E dos termos, né, anafóricos e catafóricos. Os termos que fazem aí, que tem a função de anáfora e de catáfora, beleza? A gente vai ver certinho cada um deles. Então, vamos para o conceito dessas palavras aí, que nome estranho, né? Vamos ver o conceito delas, o que significa anáfora e catáfora. Então, aqui, a retomada ou antecipação de termos, anáfora e catáfora. Então, vamos lá. Anáfora consiste na retomada total ou parcial do referente de palavras anteriormente inseridas no texto. Então, eu tenho uma palavra aqui e depois eu acrescento outra palavra que faz referência a esta palavra aqui, a primeira que eu citei, beleza? Já a catáfora é o contrário, é o inverso da anáfora. Então, consiste na retomada do referente de palavras posteriormente inseridas. Então, eu tenho ali a antecipação de um termo, beleza? Na catáfora. Então, se eu lembrar o termo da anáfora, eu vou lembrar que a catáfora é o inverso, né? Ao invés de referenciar um termo logo depois, eu vou antecipar, né, esse termo. Então, vamos ver aí por que a gente está falando disso, de anáfora e de catáfora. Quais será que são esses termos aí que vão fazer esses papéis? Então, vamos para o próximo slide. Lembrando aqui que ambas são fundamentais para a manutenção da coesão de seu texto, pois sua correta utilização ajuda a manter o encadeamento lógico do texto, além de evitar a repetição excessiva de determinadas expressões. Então, eles servem, né, a anáfora, a catáfora, servem para que a gente não fique se repetindo ao longo do texto. Então, a gente sabe que quando a gente vai escrever uma redação, muitas vezes, principalmente nas palavras-chave do nosso texto, né? Aquelas palavras ali que guiam o nosso texto, né? Que são referentes ao tema, muitas vezes, referentes ao assunto, que a gente viu que tem diferença entre tema e assunto, né? Que a gente viu lá que são, que fazem referência ao tema ou ao assunto, a gente acaba repetindo, né? Por talvez não ter uma substitutiva, uma palavra de igual valor, a gente acaba repetindo ao longo do texto, e isso é ruim, né? A gente deve evitar ao máximo a repetição, tá? Muitas vezes vocês podem recorrer aí a palavras sinônimas, né? Só que a gente sabe que não existe um sinônimo perfeito na língua portuguesa, e muitas vezes no contexto que a gente precisa utilizar a palavra, aquela palavra que é parecida não serve, e a gente vai ter que fazer aí a substituição dessa palavra por um outro termo, e aí que entra a anáfora e a catáfora, né? Aí que entra essa retomada desses termos aí que vão ajudar muito vocês na hora de construir um texto. Então, vamos para o próximo slide aqui para a gente ver um exemplo. Então, termo anafórico. Para se referir a algo que já foi dito no texto ou na conversa, deve-se usar esse, essa e isso, tá? Termo catafórico. Para se referir a algo que será citado, deve-se usar este, esta e isso. Então, aqui eu separei para vocês esses dois exemplos aqui,
São só esses, professor? Não, tem muitos outros termos que a gente pode utilizar. Eu separei esses pronomes demonstrativos, esse e este, eu vou utilizar só esse parzinho, esse e este, tá? Para a gente analisar, porque assim, esses termos, eles geram muita confusão, tá? Então, a gente vai observar depois nos exercícios, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Eles geram muita confusão, porque se a gente pegar na gramática, tá? Tem uma regrinha que diz que esse, tá? Esse ali com 2 S's, eu vou retomar algo que eu já disse, tá? E este, tá? É sempre quando eu insiro algo novo, logo após ele. Então, este eu utilizo como um termo catafórico e esse como um termo anafórico, beleza? Então, esse eu utilizo para retomar e este algo que eu estou dizendo. Professor, mas eu vi outro dia aí numa pesquisa ou eu aprendi na escola que a gente utiliza esse, este, quando a gente está falando próximo. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu celular. Então, eu tenho o meu celular aqui. Este celular é meu, está comigo. Então, eu falo este. Agora, se o celular estivesse com o outro, né, com quem eu estou falando, eu utilizaria o esse. Esse celular é seu, né? Existe sim essa regra, tá? Mas aqui a gente está falando de texto, tá? Então, por isso que eu utilizei, porque tem aí um exercício que vai misturar um pouquinho eles, e aí vocês vão pensar, ué, mas não tinha uma regra para isso? Então, por isso que eu acabei mencionando para vocês antecipadamente aí o uso desse esse e este, e os seus variantes, né? Então, nesse, nisso, neste, nisso, nesta, tá? Então, sempre lembrar, esse retoma e este eu vou inserir algo daqui para frente, tá? E sempre também que eu estiver falando de algo presente, no tempo presente. Então, este ano, esta semana, esta aula, tá? Beleza? A gente utiliza com esta, este, tá? Quando eu estou falando do tempo presente, beleza? Então, algumas regrinhas aí para vocês logo no começo, para a gente analisar os outros termos, porque vai confundir a cabeça de vocês vão ver. E aí, a gente tem anáfora. Então, tem um exemplo para vocês. Janaína atendeu muito bem os clientes, tanto que resolveram elogiá-la, tá? Então, aqui, o pronome oblíquo, lá, retoma a palavra Janaína, retoma o nome Janaína, né? Então, para isso que a gente utiliza os pronomes oblíquos, pronomes pessoais oblíquos, beleza? Então, aqui, eu não ficaria legal eu repetir o nome da Janaína. Então, Janaína atendeu muito bem os clientes, tanto que resolveram elogiar Janaína. Olha só, não fica legal eu repetir a palavra. Então, eu coloco um pronome oblíquo. Essa é uma forma de vocês, na hora do texto, por exemplo, se eu estiver fazendo um resumo, talvez, utilizar um pronome, tá? Em alguns casos, eu vou conseguir utilizar o pronome oblíquo. Em outros casos, eu posso utilizar um pronome pessoal do caso reto. Ela, ele, beleza? Então, eu posso fazer essa utilização aí para substituir um nome, por exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Na semana passada, visitei a minha amiga da escola primária. Há muito tempo que não a visitava. Guardo belas memórias dos 4 anos que lá estudei. Então, olha só, aqui a gente tem ali a minha amiga da escola primária. Há muito tempo que não a visitava, esse A está retomando a amiga, tá? E depois, guardo belas memórias dos 4 anos que lá estudei. Retoma a escola primária que ela estudava. Então, percebam aí que a utilização, né, desses elementos vão me ajudar na construção de um texto fluido, naquele texto que não fica cansativo, que eu não fico repetindo termos, beleza? Então, essa utilização, ela refere-se ali à anáfora, beleza? Então, primeiro eu insiro o termo e depois eu vou referenciar esse termo aí com outras palavras, beleza? Então, aqui, agora a gente vai ver. Ainda tem mais um exemplo de anáfora. Vamos ver esse aqui. Corte de gastos. Essa é a atual situação. O pronome demonstrativo essa retoma corte de gastos. Então aqui, pessoal, quero que vocês observem, porque na apostila de vocês está assim, corte de gastos. Esta é a atual situação, tá? E aí ele entra em conflito com aquilo que eu expliquei para vocês há alguns slides, né? Que o essa retoma um termo, né? Que já foi dito, e o esta, ele vai iniciar ali um termo, ele vai se antepor a um termo. Mas aí, eu queria explicar para vocês,
Tá, essa é a regra da gramática, beleza? Professor, então a nossa apostila está errada. O que acontece? Eu corrigi para mostrar para vocês aqui nos slides, mas a gente tem que analisar o seguinte. A ocorrência de essa e esta, muitas vezes, né, ela passa despercebida. E é um debate entre os gramáticos, entre os linguistas. Então, é como se o uso de essa e esta, né, estivesse caindo, né? Então, ele está caindo em desuso, beleza? Porque as pessoas acabam não utilizando ele corretamente. Então, no dia a dia, vocês podem até perceber na fala. Muitas vezes, aqui no vídeo, eu posso falar um essa que equivale a esta, ou um esta que equivale a essa, e posso confundir, porque são muito parecidos, né? Então, muitas vezes, nos exercícios que vocês vão ver daqui para frente, no Enem, ou em alguns outros vestibulares, vocês vão perceber que alguns textos não fazem o uso correto, segundo a gramática, desses termos aqui, essa e este. E num exercício, por exemplo, eu só quero analisar se aquele termo é uma anáfora, ou seja, se ele está retomando algo ou se ele está inserindo algo novo. Não se é esta ou esta, não é a regra do essa ou esta que eu estou analisando. É só se é um termo que está fazendo referência a algo que já foi dito ou se eu estou iniciando com algo que ainda vai ser dito, né? Eu estou antecipando o meu termo. Então, pode ser que vocês encontrem, sim, exercícios, tá? Então, eu só fiz aqui a correção e retomei para vocês perceberem a diferença entre eles. É importante a gente saber a regra. Quando a gente sabe a regra, a gente emprega da maneira correta, beleza? Mas não quer dizer que isso não vai, que vocês não vão encontrar textos que tenham aí essa regra confundida, no caso, essa regra aí misturada, beleza? Até porque isso e isto está caindo em desuso. Então, as pessoas não utilizam, né, com frequência, não utilizam da forma correta, então a gente acaba aí tendo que registrar, por exemplo, num exercício a ocorrência e não falar sobre a regra, beleza? Então, vamos para os próximos exemplos. Eu espero que isso tenha ficado claro, tá? Eu acho que tem mais um exemplo que a gente pode mostrar aí que a gente, no exercício, está registrada a ocorrência, tá? E não a regra em si, beleza? Vamos para o próximo. Catáfora. Então, aqui a gente vai ver um exemplo da catáfora. O que é catáfora? Lembram? A gente vai antecipar um termo. Então, é o contrário da anáfora. João Gaduinha fala de Lisboa, onde nunca foi. Tudo nele, os gestos e o modo de falar, é uma imitação mal pronta dos homens que ouviu quando novo. Então, olhem só. Eu primeiro coloco lá tudo. E aí, depois, eu vou explicar o que é esse tudo, né? Os gestos, o modo de falar. Beleza? Isso que os gestos e o modo de falar estão referindo-se à palavrinha tudo, beleza? Então, esta é a catáfora. E agora a gente vai ver outro exemplo. Eu só lhe direito isto. Tome cuidado. Então, aqui a gente tem um uso ali, né, correto da regra, né? Isto, então, é um termo catafórico, tá? Ou seja, ele está antecipado. Então, isto faz referência a tome cuidado, beleza? Então, ele foi inserido antes ali do seu referente, ok? Beleza, deixa eu tirar minha tela daqui para não atrapalhar. Se bem que vai atrapalhar de qualquer forma. Tá, mas vamos analisar aqui. Então, a gente tem lá termos anafóricos e catafóricos. A minha imagem está na frente, tá? Mas não tem problema. Termos anafóricos e catafóricos. Então, vamos ver quais são essas palavrinhas, quais são as classes de palavras ali que a gente pode considerar como anafórico, como catafórico, enfim. Então, a gente tem os pronomes demonstrativos, que a gente já falou sobre eles, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, beleza? A gente já falou sobre eles, aí eu acrescento aquele, aquela, aquilo. E aí a gente tem também os pronomes relativos, tá? Que também retomam termos, tá? Que são que, quem, onde, o qual, a qual, os quais. Lembrem sempre, o que, ele é um pronome relativo, mas ele também pode ser uma conjunção integrante, tá? Ele pode ser também uma conjunção integrante, e aí você vai confundir quando que é pronome e quando que é conjunção. Eu não vou saber. Vocês podem substituir por o qual, beleza? Então, sempre que eu tiver dúvida numa oração, né, se é pronome relativo ou se é uma conjunção integrante, substitui esse que por o qual. Se fizer sentido com o qual, aí ele é um pronome relativo,
beleza? A gente também vai falar sobre o onde, o pronome relativo onde, tá? Geralmente, a gente utiliza esse pronome relativo como um relativo de lugar. Então, sempre que eu estou falando de um lugar físico, tá? A escola onde estudei, beleza? Eu estou referenciando a escola, o lugar onde eu estudei, beleza? Porque a gente vai ver ocorrências, né? A gente vai aí acabar escutando, a gente vai acabar vendo, até mesmo em alguns informativos ou alguns cartazes, em alguns textos, a gente vai encontrar o onde empregado de forma equivocada, que é quando eu falo, por exemplo, na palestra onde ele citou Nietzsche, tá? Então, percebam, palestra não é um lugar físico, né? Então, eu não posso utilizar o onde. Na palestra na qual ele citou Nietzsche, beleza? Então, eu posso substituir ali o onde muitas vezes por o qual, a qual, na qual, beleza? Lembrem sempre onde eu vou referenciar um lugar físico, beleza? Mas, como eu disse para vocês, também é um pronome que as pessoas acabam utilizando de forma equivocada, e ele, no caso, é uma forma equivocada, mas que não gera tanto prejuízo, né? Então, vocês vão encontrar bastante a ocorrência de onde, sem ser para lugar físico, tá? Então, é uma ocorrência que também é registrada em muitos textos, tá? Então, eu só estou trazendo a regrinha para vocês saberem a forma correta de emprego, né? Do onde, beleza? Mas não significa que, né, se algum dia você falar isso, né, que você vai ser crucificado, não. Imagina, eu só estou mostrando para vocês a regra, tá? E que as pessoas vão acabar utilizando esse onde de maneira equivocada, ok? E aí a gente tem pronomes possessivos. Seu, sua, seus, suas, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, e aí por diante. Pronomes possessivos, né? A gente vai utilizar também. Tem um pronome possessivo aí que a gente vai comentar, que é o pronome sua, seu, tá? Que em alguns casos ele gera ambiguidade. E aí a gente tem os advérbios e expressões adverbiais, tá? Então, acima, atrás, dessa maneira, então, tá? Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Aqui, atenção, o pronome possessivo seu pode gerar, em alguns contextos, construções ambíguas. Veja, Rafael discutiu com o patrão por causa de sua diminuição de salário. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. A diminuição do salário foi do Rafael ou foi do patrão. Rafael discutiu com o patrão por causa de sua diminuição de salário. Aqui, obviamente, eu vou optar pela primeira ocorrência, que o salário que foi diminuído foi o do Rafael, né? Então, ele foi lá reclamar com o patrão dele aí por ter diminuído o salário. Mas, sintaticamente, a gente tem a ambiguidade. Então, a gente precisa construir essa frase, né? A gente precisa reconstruir essa frase para retirar essa ambiguidade, beleza? Então, a frase ficaria assim: a diminuição de salário de Rafael provocou discussão com o patrão, tá? Então, aqui, nessa ocorrência, nessa possibilidade, o salário diminuído foi o do Rafael e não o do patrão, beleza? Aí vai depender do efeito de sentido que você quer causar na sua oração, tá? Na sua frase. Então, você tem que sempre tomar cuidado com esse pronome possessivo, para ver se ele não gera ambiguidade. Por mais que para você pareça óbvio, você tem que lembrar que na sua redação, no seu texto, é o corretor quem vai analisar, tá? Então, eu tenho que deixar as informações claras. Eu não posso ter duplo sentido, ambiguidade. Então, se eu utilizei o seu, sua de forma a gerar ambiguidade, eu tenho que retirar essa ambiguidade, senão eu posso perder ponto aí por clareza, beleza? Então, vamos para o próximo slide. O pronome possessivo seu, de novo, é o mesmo enunciado, só o exemplo que é diferente. Assim que se encontrou com Beatriz, Pedro fez comentários acerca de seus resultados no processo seletivo. E aqui a gente está falando de quais resultados? Dos resultados da Beatriz ou dos resultados do Pedro? Percebam que há as duas possibilidades, tá? Então, eu tenho que optar, né? Qual é a intenção? O que eu quis dizer, né? E deixar claro, eu tenho que arrumar essa construção. Então, eu coloco assim: assim que se encontrou com Beatriz, Pedro fez comentários acerca dos resultados dela no processo seletivo, tá?
Ou eu também, se eu quisesse falar que os resultados eram do Pedro, eu poderia colocar: Pedro fez comentários acerca dos resultados dele no processo seletivo. Então, aí eu vou substituir, né, a palavra seu ou sua, né, por dele ou dela. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Agora, eu trouxe para vocês um texto dissertativo argumentativo, é uma redação do Enem, tá? É uma redação com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, do Enem de 2017, tá? Então, só um minutinho. Então, aqui, pessoal, não só falando da coesão referencial, mas utilizando a aula anterior de coesão, né? E falando sobre também os mais variados conectivos que existem na língua portuguesa, né? A gente vai analisar alguns deles no texto, tá? Então, eu trouxe esse texto para vocês, do Enem de 2017, para que a gente analise aí alguns conectivos. Então, eu não marquei todos no texto, né? Para não ficar cansativo, ficar analisando todos, eu marquei apenas alguns, né? Os outros vocês podem até fazer um exercício aí de tentar encontrar os outros conectivos do texto. Beleza? Então, eu vou fazer a leitura do texto com vocês e comentar aí esse texto. Então, vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual, estão vendo aí um pronome relativo, a qual, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, tá? Entretanto, então aqui eu tenho uma conjunção adversativa, tá trazendo uma ideia oposta aí? No Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, tá? Então eu tenho um advérbio aqui, consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. Então, aqui, olhem só, esta problemática. Eu tenho uma catáfora. Eu iniciei ali com um pronome demonstrativo e depois coloquei o referente, problemática. Beleza? Vamos para o próximo. Eu tive que separar ali em slides porque não cabia o texto todo e ia ficar muito pequenininho. Então, vamos para o próximo slide, a continuação do texto. Esse texto aqui ele tem um modelo bem legal. Ele está separado em 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Vocês sabem que no Enem a gente tem que deixar o último, a conclusão, não é só um fechamento, eu tenho que apresentar uma solução, tá? Então, essa estrutura de 4 parágrafos é bem interessante. Então, vamos lá para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. Então, aqui eu tenho que fazer uma retomada lá da minha tese e tenho que defender as causas que eu apontei na minha introdução. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, atenda à Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU. Tá? Então, aqui eu trouxe, olha só, eu trouxe um argumento, né? Sua finalidade encontra, olha o sua, o pronome possessivo. Sua finalidade encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo docente. Prova disso, olhem só, prova disso. Disso foi o que eu disse anteriormente, né? Prova do que eu disse anteriormente são as escolas regulares e as universidades que não adequaram a comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade. Nesse sentido, tá? No sentido do que eu acabei de dizer, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente, tá? Então, vamos para o próximo parágrafo. Além disso, deixa eu abaixar aqui para conseguir ler. Além disso, a ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico resulta em efeitos fora dele. Olha só, fora dele, eu não grifei, mas deveria ter grifado, tá? Fora do ambiente escolar e acadêmico. E percebam ali, além disso, tá? Pessoal, é importantíssimo que eu tenha conexão entre os parágrafos, tá? Que eu referencie o parágrafo anterior, né? No meu parágrafo seguinte, tá? Faz toda a diferença num texto, beleza? Vamos continuar. Conforme afirmou Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata de suas desigualdades. Olha só, estou referenciando ali os
iguais e os desiguais, né? E falando de suas desigualdades. Aqui não tem ambiguidade porque eu coloquei os dois termos ali, eu englobei tudo, né? Depois, contudo, né? Contudo, a instituição aristotélica não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades. Ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Então, olhem só. Então, ali eu vejo, ó, contudo, eu já começo com uma adversativa, com uma ideia oposta do que eu acabei de dizer. E daí eu justifico. A instrução aristotélica não é vista na prática, tá? Beleza? Uma vez que, e aí eu explico por que ela não é vista na prática. Uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Então, mesmo com ensino superior, ele vai ter dificuldades. E ali, paralelamente a isso, né, ao que eu disse anteriormente, o comportamento contemporâneo, o qual, pronome relativo, prioriza o individualismo e a competição, intensifica a exclusão, visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada de incapacidade funcional. Desse modo, tá, as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. Tá? Esse texto é um texto muito bom, tá? E ele traz aí vários conectivos, né? Ele traz várias opções, né? Então o texto não fica cansativo, beleza? Um texto bem fluido. Vamos para o próximo. E é o parágrafo de conclusão aqui, que traz a proposta de intervenção. Diante do exposto, olha só como ele inicia o último parágrafo. Diante do exposto, de tudo que eu falei já, diante de tudo isso aqui, vamos fazer uma conclusão agora. Faz-se necessária uma complementação nas instituições sociais secundárias a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e as resoluções. Para tanto, o Ministério da Educação deve impor diretrizes de um projeto pedagógico inclusivo, como a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação de professores, bem como cursos para os formados. Então, olha só, lá na formação do professor eu tenho que ter um curso de Libras e depois ali um curso depois que eu estiver formado, né, para que eu possa oferecer aí para esses alunos, né, um ensino inclusivo, né? E aí, ademais, o Estado, através do corpo legislativo, deve propor incentivos fiscais às grandes empresas que instituírem um percentual proporcional na contratação de pessoas com alguma deficiência física, incluindo a auditiva. Assim, os direitos básicos inerentes à vida e à liberdade consagrados na Carta Magna poderão ser cumpridos. Olha só, esse texto, ele lá no finalzinho, ele retoma, né, o começo do texto, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje seria mais ou menos isso, tá? Com esse texto a gente consegue perceber bem o uso dos conectivos, o porquê eles são tão importantes, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar aí a ideia que eu quis passar para vocês, deixando ali evidente os conectivos, que eles mostram aí como o texto vai se desenrolando até o final e como o todo dele, tá? No final ali que eu tenho um fechamento, o todo dele fica coerente, tá? Então a coesão refere-se às partes do texto que eu vou ligando e o todo do texto refere-se à coerência, tá? Então, o meu texto precisa ser coeso e coerente no Enem, no vestibular, na federal, enfim. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Hoje não tem proposta de redação, tá? Hoje vocês vão fazer aí, depois da aula de hoje, vocês vão fazer os exercícios da apostila referentes à aula 4. E aí eu volto em outro vídeo fazendo a resolução desses exercícios. São apenas 4 exercícios que vocês farão, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!